Antes do amanhecer, o sangue já havia encharcado a grama. Um chamado da morte. No meio da estepe escaldante, a astúcia se chocava com as garras. Quem sobreviveria quando o amanhecer retornasse? A Batalha Mortal do Serengeti. A tragédia dos babuínos. O sol nasceu em meio a uma fina névoa, a luz penetrando pelas acácias esparsas e se espalhando pela terra ainda impregnada pelo ar da noite. Após a sangrenta derrota, os Mavuno deixaram a antiga colina rochosa, em busca de um novo lugar, um lugar com um riacho seco, uma brisa suave e árvores baixas que proporcionassem sombra. Para Kano, este era um começo. Uma terra livre do cheiro de sangue e do poder ancestral. Mas para a natureza, nenhum começo é verdadeiramente novo. Toda a terra pertence a alguém, que apenas ainda não apareceu. Pela manhã, os babuínos escalavam as acácias mais altas, colhendo frutos e cuidando de seus pelos, seus uivos ecoando. Do alto, podiam ver todo o campo. A grama dourada se estendia, ondulando ao vento. Mais adiante, na névoa, 3 sombras douradas se moviam. Um bando de leoas. Elas estavam caçando. Cada passo parecia se fundir com as ondas de grama, caudas se movendo levemente, olhos frios. Kano se tensionou, observando. Não com medo, apenas curioso. O jeito como se agachavam, como seus músculos se flexionavam a cada respiração, tudo tinha a beleza de alguém nascido para governar. O impala estava por perto, alheio ao perigo. Os leões se dispersaram, lutando contra o vento, fechando o círculo. Mas lá no alto, um uivo ecoou, rasgando o ar parado. Depois outro, e todo o bando uivou. O som ecoou por toda a área. O impala se assustou, ergueu a cabeça e investiu. Os leões saltaram, mas só tiveram tempo de ver a pequena figura desaparecer atrás da grama. A caçada falhou num piscar de olhos. A manada Mavuno irrompeu em um uivo. Uivaram longamente, suas risadas zombeteiras ecoaram por toda a floresta. Lá embaixo, 3 leões olhavam para cima. Um deles se aproximou do tronco, arranhando a casca com força, tentando subir. O tronco era escorregadio e inclinado, suas garras deslizando na casca áspera. Tentou subir novamente, suas patas se curvando com força, mas depois de alguns passos, seu enorme corpo deslizou para baixo. Um rugido de raiva ecoou. Outro tentou segui-lo, saltando, mas só conseguiu se segurar até a metade antes de cair. Os macacos acima uivaram, atirando pedaços de troncos de árvores.
O rugido do leão se misturou aos uivos como uma harmonia de orgulho e raiva. Cano estava no galho mais alto, o vento soprando seu pelo cinza. A luz do sol brilhava em seus olhos, brilhantes como facas. Ele não se escondeu. Os últimos leões se afastaram, deixando um rastro de poeira vermelha para trás. Mas quando partiram, seu último olhar ainda queimava. Naqueles olhos, havia uma promessa tácita de que essa humilhação seria retribuída. A noite caiu. A manada de Mavuno se reuniu na acácia, dormindo tranquilamente sob o brilho do luar. O som dos insetos se misturava à leve respiração dos corpos deitados próximos uns dos outros. Eles acreditavam estar seguros, que a árvore era alta e sábia o suficiente para protegê-los. Mas, à distância, as luzes douradas ainda brilhavam silenciosamente na escuridão. Os leões não tinham ido longe. Estavam à espreita. Pacientemente. Na escuridão, os orgulhosos muitas vezes não ouvem os passos do destino. Na manhã seguinte, a névoa obscurecia a copa da acácia. O sol ainda estava baixo, lançando finos raios de luz sobre os troncos das árvores e o solo úmido. Após a longa noite, a manada de Mavuno diminuiu o ritmo. As fêmeas sentavam-se cuidando umas das outras, seus rosnados suaves ecoando como uma música delicada. Os filhotes subiam e desciam dos galhos, balançando-se brincalhonamente nos cipós, rindo com sons pequenos e claros. O ar estava tranquilo. Silencioso, como se a estepe lhes tivesse devolvido uma rara manhã sem medo. Cano estava sentado no galho mais alto, com os olhos semicerrados, observando o rebanho. Do outro lado do campo, a grama dourada ondulava suavemente, alguns antílopes pastavam à distância e não havia sinal de perigo. Na luz suave da aurora, a estepe parecia um sonho. Mas não muito longe dali, 3 sombras douradas se moviam na grama. Os leões haviam retornado. A fome e a raiva após a derrota de ontem os impediam de partir. Caminhavam lentamente, agachados, pela poeira. Seus olhos dourados ardiam, suas respirações ofegantes, seus rabos chicoteando levemente. Buscavam sua honra perdida, e aquele que os havia insultado estava bem diante deles. Lá em cima da árvore, um filhote de macaco se separou da mãe e correu para o topo de um galho mais baixo. Era curioso e brincalhão, erguendo as patas para pegar a luz do sol, piando ocasionalmente para si mesmo. Sua mãe o observou, rosnando baixinho em aviso, mas logo se abaixou para continuar removendo cigarras para os outros macacos ao lado. Tudo era tão familiar, tão pacífico, que ninguém percebeu a grama distante começar a se agitar com mais vigor. Um suave sibilo rasgou o vento. Então a grama explodiu. A sombra do leão havia chegado, seu corpo dourado saltando da poeira como uma flecha viva. A areia voou, um rugido rasgou o ar. Todo o grupo de macacos se assustou e uivou alto. Naquele momento, o corpo da macaca era muitas vezes menor, mas ela não hesitou. Estendeu os braços, protegendo o filhote das garras. A colisão aconteceu num piscar de olhos, um rugido, depois uma nuvem de poeira.
As garras do leão se fecharam, os dentes cravando-se no pescoço da macaca. O som dos ossos quebrando era seco, avermelhado sob o sol da manhã. O leão não parou. Arrastou a presa para longe, tranquilamente, sem olhar para trás. Havia apenas um longo rastro de sangue no chão e o filhote sentado ali, atônito, suas pequenas mãos ainda estendidas em vão. Cano saltou, chutando o chão com os 2 pés, correndo naquela direção, mas já era tarde demais. O vento carregava um cheiro de peixe e poeira seca, soprando forte. Acima, a manada de Mavuno congelou, sem mais uivos, sem mais movimentos. Cada som era abafado como se estivesse sendo estrangulado. Havia apenas o som do vento agitando suavemente as folhas e a luz ofuscante no rastro de sangue fresco escurecendo ao sol. A manada estava em silêncio. Olhos atônitos cheios de espanto. O filhote de macaco foi levado de volta para o topo das árvores, aconchegado nos braços de outra fêmea. O sol subiu alto, rasgando a névoa, iluminando o chão que cheirava a sangue fresco. E lá, Cano permaneceu imóvel, seus olhos escuros. Um momento de paz havia sido trocado pela vida. E a estepe, como sempre, nunca devolvia nada até que lhe tirasse algo. Naquela noite, ninguém dormiu. As fêmeas seguravam seus filhotes com força, tremendo levemente com o vento. Os machos permaneceram imóveis, cuidando uns dos outros em silêncio. Sem mais chamados, sem mais risos, apenas a respiração e o luar deslizando pelas folhas como riachos frios. Cano sentou-se na beira do galho, olhando para o chão onde o sangue antigo escurecia. O luar brilhava em seu rosto, frio e prateado, refletindo seus olhos cansados e pesados. O poder não podia proteger ninguém das garras da natureza. E naquela noite, pela primeira vez desde que se tornara líder, Cano entendeu, para proteger a matilha, a força sozinha não bastava. A manhã seguinte amanheceu com uma luz pálida e um vento frio. Tudo estava igual, vacáceas, pastagens, riachos secos, mas algo havia mudado no coração da manada Mavuno. Não havia mais choreios, nem brincadeiras nos galhos. Eles se moviam lentamente, com os olhos pesados. Cano estava em pé sobre uma rocha baixa, olhando para o chão. O vento trazia o cheiro de cinzas e terra seca. Ele inspirou profundamente, mas o cheiro de sangue ainda não havia se dissipado. Ele não havia dormido na noite anterior. Em sua mente, a imagem da macaca-mãe mergulhando, com os braços abertos, o olhar em pânico e o brilho dos dentes brancos do leão, se repetia. Parte dele queria gritar, queria sair em busca de vingança. Mas a outra parte sabia que, se ele morresse, toda a manada morreria com ele.
Após o choque, a manada Mavuno começou a reencontrar seu ritmo. Ninguém mais falava daquela manhã terrível. A morte havia ficado para trás, mas nos olhos de cada adulto ainda havia uma luz escura difícil de dissipar. No entanto, a vida precisa continuar, porque nesta terra, apenas aqueles que sabem seguir em frente sobrevivem. As fêmeas seguram seus filhotes junto ao peito, movendo-se e cuidando umas das outras. Um rosnado baixo e constante soa como o batimento cardíaco da manada recuperando o fôlego. Os filhotes começam a brincar novamente. Eles corriam ao redor da acácia, subiam, deslizavam, balançavam para frente e para trás entre os galhos, às vezes caindo na grama seca e se levantando novamente, rindo com um som instintivo. Cano observava de longe, com o olhar suavizado. Cada salto, cada movimento de escalada dos pequenos era uma forma de crescerem, seus músculos sendo treinados, seus reflexos de sobrevivência sendo treinados inconscientemente. Conforme o sol se inclinava para o oeste, as sombras se alongavam na grama. A manada de Mavuno começou a se dividir. Os machos adultos foram mais longe, seguindo a borda da floresta em busca de raízes ou pequenas presas. As outras fêmeas se espalharam por perto, procurando frutos maduros que haviam caído ao redor da velha figueira. Seus uivos dispersos ecoavam pela encosta, como os chamados daqueles que estavam cansados, mas não queriam descansar. A fome chamava novamente. Depois de um dia de medo, os estômagos vazios deixavam suas pernas mais pesadas, mas ninguém parou. Em um canto distante, uma macaca se separou da manada. Seguiu pela encosta gramada, caçando um antílope jovem. Olhou em volta, hesitou por um instante, depois o pegou, segurou-o firmemente com as duas mãos e voltou para a manada. O cheiro de carne fresca pairava no ar, leve, mas suficiente para fazer os arbustos próximos balançarem. Dos arbustos baixos, guinchos ecoaram. O chão começou a tremer levemente, corpos pequenos, ágeis e famintos. Uma matilha de mangustos com olhos brilhantes, famintos há muitos dias. Surgiram ao mesmo tempo, mais de 30 deles, reunidos em círculo, bem próximos da macaca. Ela parou, encolheu os ombros, os olhos examinando a área. Seu pequeno corpo se tensionou como uma corda. Toda a matilha de mangustos avançou. Seus pequenos dentes brilharam sob o sol do fim da tarde. A macaca deu um passo para trás, segurando a presa com firmeza, mas havia mangustos demais. Os guinchos abafavam o som do vento. Eles avançaram, arranhando, puxando, repuxando. Num instante, a macaca entendeu que, se tentasse se agarrar, seria despedaçada junto com a presa. Ela soltou. As civetas invadiram como formigas no mel. Garras, dentes e poeira voavam por toda parte. Num instante, a carne foi despedaçada, quebrada em pedaços e então desapareceu nas bocas famintas.
Em poucos minutos, o chão estava nu, nada restando além do cheiro de sangue e pelos espalhados. Quando elas foram embora, a macaca ficou parada, com o peito arfando e os braços pendendo frouxamente. Ela não gritou, não se irritou, apenas observou as pequenas civetas fugirem. Talvez ela tenha entendido, às vezes, sobreviver também significa saber ceder. Quando o sol se pôs completamente, a manada de Mavuno se reuniu sob a copa da acácia. A última luz pintou seus pelos cinzentos de dourado, fazendo-os se fundirem com o chão. Os filhotes estavam cansados, aninhados contra o peito da mãe. Os jovens machos se limpavam silenciosamente, seus rosnados baixos ecoando, firmes e constantes, como as canções daqueles que haviam passado por um longo dia. Cano estava sentado no galho mais alto, com os olhos voltados para o horizonte. Ao longe, o pôr do sol gradualmente se tornava carmesim. Do outro lado do campo, a grama balançava suavemente. Um som estranho ecoou, um uivo longo e rouco, seco como aço raspando em pedra. Hienas. O vento mudou de direção, carregando o cheiro úmido e pungente do caçador noturno. Cano ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos refletiam o último pôr do sol, cansados, mais brilhantes, silenciosos, mais firmes. Atrás dele, a matilha Mavuno havia se enrolado em círculo, deitados juntos. Após perdas, fome e tolerância, eles ainda viviam. Sob o céu roxo escuro, a estepe retornava ao seu ritmo familiar, quieto, lento, cheio de perigo, mas também cheio de vida. Nos galhos de acácia, o vento soprava através da pelagem de Cano. Ele fechou os olhos, inspirando profundamente o novo vento, o vento da noite que se aproximava. A jornada não havia terminado. Porque nesta terra, quando um dia transcorria em paz, era apenas uma preparação para o próximo desafio. A estepe nunca descansava. E a vida pertencia apenas àqueles que sabiam curvar a cabeça e seguir em frente. O céu escureceu. Sob a copa das acácias, o rebanho Mavuno se aconchegava, suas figuras silenciosas se fundindo à escuridão. Acima, o vento mudou de direção, trazendo o cheiro da terra, da umidade e o aroma dos caçadores noturnos despertando. O luar brilhava sobre o corpo de Cano, refletindo nos olhos penetrantes e compreensivos de alguém que entendia. Não é a força que mantém o rebanho vivo, mas a perseverança para continuar vivendo após cada perda. A noite passa, o amanhecer chegará novamente. Mas quando o sol retornar, esta estepe será verdadeiramente pacífica? Deixe suas previsões nos comentários abaixo.
E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder as próximas histórias e jornadas por essas terras inóspitas. A grama alta esconde um caçador solitário, rápido como um raio, silencioso como a noite. Mas desta vez, ele está cercado. A alcateia chega, silenciosa, mas feroz. A batalha começa e um contra todos. Não há como voltar atrás. Botsuana. A batalha feroz entre o cavaleiro solitário e a alcateia. Botsuana. O coração da natureza selvagem. Onde rios que se pensava terem desaparecido no deserto voltam à vida após a chuva e onde a vida surge silenciosamente da lama. Na savana inundada do Okavango, o chamado da sobrevivência ressoa a cada amanhecer. Manadas de antílopes bebem cautelosamente, as sombras dos predadores espreitando a cada passo. Botsuana não é apenas uma terra selvagem, mas também um dos ecossistemas mais intocados e complexos que restam no planeta. Nesta jornada, descobriremos segredos incontáveis, explorando as estranhas conexões entre caçador e presa. Testemunhe um mundo onde todos os seres vivos precisam lutar para sobreviver. Escondido entre as árvores densas, uma figura alta e silenciosa move-se lentamente. Leopardo. O predador solitário e paciente. Eles são a personificação da elegância e da morte. Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas como margaridas selvagens, ajudando-o a quase desaparecer nas manchas claras e escuras de pastagens e selvas. Seu corpo é esguio e flexível como uma fita de seda viva. Cada passo é leve, quase silencioso. Sob a pele macia, há um sistema de músculos fortes e flexíveis, permitindo que ele se mova com precisão quase absoluta. Sua cabeça pequena, orelhas eretas e olhos âmbar sempre brilham intensamente ao observar sua presa. Dentes afiados e garras retráteis são as armas mortais, cuidadosamente protegidas até o momento do ataque. Ao contrário de leões ou cães selvagens, que caçam em grupos, os leopardos são caçadores solitários. O silêncio é seu aliado. A escuridão é seu manto. E cada ataque é preparado por horas de perseguição intensa. No delta do Okavango, onde a grama alta e a sombra densa formam um labirinto natural, os leopardos são mestres da furtividade. Sua presa favorita é um impala. Eles têm pernas ágeis e um olfato apurado, mas um momento de desatenção pode ser inútil. À medida que os últimos raios de sol da tarde se punham, o leopardo começou a se mover.
Aproximou-se aos poucos, rente ao chão, usando todos os obstáculos como proteção. Um impala pastava, sem perceber que havia olhares fixos em cada movimento seu. Então, de repente, o leopardo salta para a frente na velocidade da luz. Após alguns minutos de perseguição, o antílope não consegue escapar. Uma mordida precisa interrompe a luta, encerrando a caçada. O leopardo arrasta a carcaça em direção ao arbusto, procurando um lugar seguro, longe dos ladrões. Na natureza, vitória não significa segurança absoluta. Mas agora, só isso e a recompensa digna após muitas horas de espera silenciosa. Em Botsuana, cada pôr do sol nos lembra que beleza e crueldade andam de mãos dadas, inseparáveis. À medida que a estação seca termina gradualmente e as primeiras chuvas irrigam o território de Botsuana, o leopardo entra em sua época de acasalamento. Sem os rugidos ou as lutas ferozes dos leões, a busca do grande felino por uma parceira é silenciosa, mas intensa. O macho segue um rastro de feromonio para encontrar uma fêmea no cio. Eles passam vários dias juntos, acasalando várias vezes por hora para garantir a concepção. Depois que o macho vai embora, a fêmea cria nova vida sozinha. A gestação dura cerca de 3 meses. À sombra de arbustos densos ou fendas rochosas, ela dá à luz de 1 a 3 filhotes cegos e fracos. Quando estão fortes o suficiente para escalar, os filhotes seguem a mãe para aprender a perseguir e caçar. E após a caçada da mãe leopardo, o filhote aprende a caçar à distância.
A mãe leopardo usa toda a sua força muscular para puxar a presa para cima de uma árvore, longe de potenciais ladrões. Assim como acontece com a criança que espera por uma refeição completa. No entanto, o terreno nunca esteve tranquilo por muito tempo. O cheiro de presa fresca atraiu um grupo de ladrões sem que eles precisassem se esforçar para caçar. Os cães selvagens africanos são um dos predadores mais inteligentes e organizados do mundo selvagem. Seus corpos são esguios, mais robustos, com cerca de 60 a 75 centímetros de altura a partir do ombro, com 4 patas longas que os ajudam a correr longas distâncias. Sua pelagem característica, salpicada entre 3 cores, amarelo terra, preto e branco, é única. Como uma impressão digital natural, ajuda a identificar indivíduos na matilha. Suas orelhas grandes e redondas, como placas, não só ajudam a dissipar o calor, mas também aumentam sua capacidade de ouvir a longas distâncias. Os cães selvagens não caçam sozinhos. Eles são mestres em táticas de equipe. Uma matilha pode ter de 6 a 20 indivíduos, às vezes mais, com uma estrutura social clara. O par alfa se reproduz e os indivíduos restantes apoiam, cuidam dos filhotes e compartilham comida. Após a caça ao leopardo, os cães selvagens africanos farejam novas presas. A matilha se move como uma unidade unificada, comunicando-se com sibilos, gritos curtos e gestos corporais. A fome os impele a se reunirem ao redor da base da árvore, onde o banquete ainda cheira a sangue fresco. A matilha de cães selvagens circunda a base da árvore, com os olhos erguidos para acompanhar cada movimento do leopardo acima. Alguns começam a pular no tronco da árvore, arranhando a casca áspera, criando um farfalhar ameaçador. A matilha correu em direção à carcaça do impala sem perceber. O leopardo havia desaparecido da copa das árvores. O ar pareceu congelar em uma respiração. Os dois lados repentinamente investiram um contra o outro. A luta começou. A mordida fatal deixou um cão selvagem incapaz de revidar. Os cães selvagens só tiveram tempo de revidar para proteger sua própria espécie. Mas era tarde demais. Conforme a poeira baixava e os sons da batalha se dissipavam na distância, outra cena surgiu, pacífica e emocionante.
Na orla da floresta, onde a suave luz do sol filtrava-se pela folhagem rala, uma leoparda descansava em uma rocha aquecida pelo sol. Ao lado dela, dois filhotes, de pelo cinza claro com manchas pretas indistintas, brincavam, mordiscando o rabo um do outro e subindo nas costas da mãe. Cada salto desajeitado, cada queda, era uma lição precoce sobre a força, a agilidade e o silêncio necessários para sobreviver. Um pouco mais longe, em um espaço aberto onde a luz forte brilhava através das acácias, um bando de babuínos se reunia ruidosamente. Eram muito maiores do que macacos comuns, com corpos robustos, dentes longos e pelos marrom acinzentados cobrindo-os. Seus rostos negros e nus, com olhos fundos e focinhos longos e proeminentes, davam-lhes uma aparência selvagem e poderosa. O macho dominante, que podia pesar mais de 30 quilogramas, sentava-se imponente entre a grama como um guerreiro guardando seu território. Sua cauda curva e membros fortes os ajudavam a se mover rapidamente e lutar com eficácia quando necessário. Os babuínos são primatas que vivem em grupos compactos, com uma estrutura social claramente hierárquica. Eles não são apenas vegetarianos. Onívoros inteligentes e organizados, os babuínos caçam usando táticas raramente vistas em outros primatas. Quando avistam presas pequenas, como lebres, lagartos ou até mesmo macacos jovens de outras espécies, todo o bando os cerca e se coordena para encurralá-los. Machos grandes geralmente lideram o ataque. Com seus dentes afiados e mordida poderosa, eles podem acabar com suas presas em segundos. A comida é então dividida entre os indivíduos prioritários do grupo, especialmente o líder e a fêmea que está criando seus filhotes. Os babuínos se reproduzem o ano todo, mas o pico da temporada geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando o alimento é abundante e o ambiente é mais favorável ao desenvolvimento dos filhotes. A fêmea fica prenhe por cerca de 6 meses antes de dar à luz um único filhote. Nos primeiros dias após o nascimento, o filhote se agarra firmemente à barriga da mãe, com os olhos bem abertos, as mãos e os pés agarrando firmemente cada pelo do corpo. Esse apego dura meses. Cada passo, cada salto é a primeira lição de sobrevivência, aprendida nas costas da mãe. O vínculo maternal em um grupo de babuínos é forte, mas não o suficiente para combater todos os perigos. Em um ecossistema repleto de predadores, os babuínos, apesar de sua inteligência, organização e disposição para lutar, ainda são alvos tentadores para outros carnívoros. Mas os babuínos não são os únicos personagens neste cenário feroz. À medida que as árvores começam a rarear e as pastagens se estendem até o horizonte, uma face diferente do predador emerge. Silenciosa e perigosa de uma forma completamente diferente. A
As hienas malhadas são carnívoros sociais complexos, com uma inteligência incrível, frequentemente confundidos com necrófagos. Seus corpos musculosos, ombros altos e membros anteriores mais longos que os posteriores conferem-lhes um andar agachado característico, como o de um caçador. Sua pelagem marrom acinzentada coberta por manchas pretas irregulares, orelhas redondas e olhos brilhantes à noite tornam-nas fáceis de avistar na natureza selvagem da savana. Os dentes da hiena estão entre os mais poderosos do mundo dos mamíferos, com força de mordida suficiente para esmagar ossos grandes e cascos de tartaruga. Mas o que torna esta espécie verdadeiramente perigosa não é sua força individual, mas sua capacidade de coordenação em matilhas. Uma matilha de hienas pode ter até 30 indivíduos, liderados por uma fêmea dominante, com uma estrutura social matriarcal única entre os carnívoros. O aparecimento da hiena malhada é sempre um pesadelo para qualquer carnívoro solitário em Botsuana. Onde uma gargalhada estridente é o início de um pesadelo, uma guerra de dominação. O sol acaba de se pôr atrás do horizonte, a atmosfera torna-se densa. O vento para de soprar. Na escuridão silenciosa, os olhos amarelos do leopardo brilham entre as folhas. Ele está descansando. Ao longe, o riso ecoa pela clareira. Uma matilha de hienas malhadas se aproxima. Seus olhos brilham na escuridão. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Uma oportunidade. Nenhum rugido. Nenhum movimento desnecessário. Apenas um silêncio mortal se enroscava atrás dos músculos tensos como uma corda de arco esperando para ser liberada. Dos arbustos, ele desceu, seu corpo inteiro quase se fundindo ao chão marrom escuro. Várias hienas grandes se aproximaram da presa, abaixando a cabeça em complacência. Naquele momento, o leopardo se lançou. Mas, desta vez, o leopardo não pôde fazer nada além de recuar diante da multidão e da agressividade das hienas malhadas. À distância, no meio da clareira, o leopardo observava em silêncio. Não rugiu. Não se virou. Porque no mundo dos solitários, às vezes a sobrevivência não se resume à força, mas ao instinto de parar diante da beira da morte. Mas lá fora, nas vastas pradarias iluminadas pelo sol, sem lugar para se esconder, outro predador se prepara para sua própria corrida de vida ou morte.
Mais esbelto, mais ousado, mas também mais frágil diante dos perigos ao redor. Guerreiro. Mestre da velocidade. Um guerreiro do espaço aberto. Com um corpo esguio e 4 pernas longas, é a personificação perfeita da velocidade e da graça. Sua pelagem amarelo clara é pontilhada de manchas pretas, e seus olhos com contornos pretos se estendem dos cantos dos olhos até o focinho, criando uma aparência feroz, porém orgulhosa. Ao contrário da perseguição silenciosa do leopardo, o guepardo opta por enfrentar sua presa no espaço aberto. Apenas uma aceleração é suficiente para determinar a vitória ou a derrota. Ele pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos. Mas o preço a pagar por essa explosão é o esgotamento de sua força física após cada perseguição. O guepardo não tem força para lutar por muito tempo, nem garras afiadas o suficiente para subir em árvores. Sua vida é uma série de apostas curtas, mas cruéis, onde um pequeno erro pode ser trocado pela morte. Ao contrário de leões ou hienas, que vivem em manadas complexas, as chitas se reproduzem completamente sozinhas. Machos e fêmeas se encontram apenas por curtos períodos, principalmente para acasalar. Quando a fêmea está no cio, ela deixa marcas de cheiro na grama, nos troncos das árvores e no chão para atrair os machos à distância. Os encontros são silenciosos. O acasalamento pode durar vários dias, após os quais o macho vai embora, deixando a responsabilidade de criar os filhotes para a fêmea. Após cerca de 3 meses de gestação, uma chita fêmea dá à luz de 2 a 4 filhotes. Durante as primeiras semanas, a mãe movimenta seus filhotes com frequência. A taxa de sobrevivência dos filhotes é muito baixa. Apenas uma pequena porcentagem deles consegue sobreviver até a idade adulta. E essa também é a razão pela qual as chitas estão sempre atentas a qualquer movimento ao seu redor, mesmo quando caçam. Enquanto se movia silenciosamente em direção ao campo aberto, farejando uma manada de antílopes à distância, a chita parou de repente. O vento trazia um cheiro familiar. Não um cheiro de sangue, mas o cheiro de um competidor formidável. O pelo malhado se movia levemente entre a folhagem rala. Não era uma presa. Era um leopardo. Os olhos da chita se estreitaram, os músculos sob sua pele se tensionando a cada respiração. À frente, o leopardo se aproximava lentamente. 2 predadores solitários. A batalha começou.
Ambos os lados atacaram. O leopardo não conseguia lutar a longas distâncias, recuando. O leopardo recuou lentamente, cada passo demonstrando confusão em seu rosto tenso, sua cauda balançando de ansiedade e medo. Em uma terra onde toda a vida deve lutar para sobreviver, não há vitória absoluta. Existem apenas momentos de sobrevivência, onde os mais fortes não são os mais ferozes. Mas aquele que sabe quando recuar silenciosamente ou contra-atacar repentinamente. Botsuana, onde cada pegada na grama conta uma história. Cada olhar, cada investida, cada rosnado baixo, é um instinto primitivo que nunca foi domado. E quando a escuridão cair sobre esta terra novamente, a batalha continuará. Sem descanso, sem misericórdia. Se você quiser acompanhar mais encontros selvagens e instintos de sobrevivência entre predadores, inscreva-se no canal e comente abaixo para não perder nenhuma jornada no mundo selvagem.